Bem, vamos lá. Quem chegou, chegou. O pessoal vai chegando durante a explicação. Na aula passada, a gente viu mais a parte de cinemática, né? Que seria a parte de velocidade, aceleração, posição de um corpo no espaço, a variação de espaço em relação ao tempo, que aí dá velocidade, a variação da velocidade em função do tempo, que aí daria aceleração, os gráficos, os diferentes tipos de gráficos, gráficos de movimento uniforme, gráfico de movimento uniformemente variado, quais são as diferenças. Só para lembrar, gráficos de movimento uniforme, a velocidade vai ser o gráfico vai ser uma reta e constante, né? Não tem aceleração, porque ele é um movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. O gráfico de espaço, em função do tempo, vai ser uma reta com inclinação, né? A gente vai ter uma função de primeiro grau. A gente, no movimento uniformemente variado, a gente tem uma aceleração, só que nossa aceleração é constante. Então, o gráfico de aceleração, em função do tempo, ele é constante. O gráfico da velocidade passa a ser uma reta com inclinação. Então, uma função de segundo grau, de primeiro grau, perdão. Tá fechado? Porque não, não tem nada aberto, não. Eu só tô recapitulando o que foi falado na aula passada. Beleza? Então, se eu tenho aceleração, eu vou ter aceleração constante, no movimento uniformemente variado. A aceleração vai ser um gráfico, uma reta paralela ao eixo X. O gráfico da velocidade em função do tempo, aí eu vou ter uma reta com inclinação, porque eu vou ter variação da velocidade em função do tempo, mas vai ser uma equação do primeiro grau, como é uma reta. E, nesse caso, a função posição em função do tempo, ela passa a ser uma função de segundo grau, porque eu sempre vou aumentando um grau quando eu vou fazendo essas integrais, né? Porque se eu tenho a função, posição, eu derivo ela em função do tempo, eu vou ter posição em função do tempo. Então, eu vou ter uma velocidade. Então, a derivada da posição é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração. Porque derivada é nada mais do que taxa de variação. Então, se eu tenho a taxa de variação de espaço em função do tempo, metros por segundo, eu tenho velocidade. Se eu tenho uma variação de velocidade em função do tempo, metros por segundo, então metros por segundo ao quadrado, eu vou ter minha aceleração. E o caminho ao contrário é a mesma coisa. Se eu integro a aceleração, eu passo a ter velocidade. Se eu integro a velocidade, eu passo a ter posição. Então, isso foi visto na aula passada. O link da aula passada para essa aula de hoje é o seguinte: para eu ter movimento, para eu ter algum tipo de movimentação, ou para eu ter tanto aceleração quanto desaceleração em um corpo, na realidade, eu preciso de alguma força atuando naquele corpo. Porque se eu não tiver nenhuma força atuando num corpo, ou ele vai ficar parado, ou ele vai ficar em um movimento uniforme. Se eu não tiver uma força aplicada no corpo, eu não tenho aceleração, nem positiva nem negativa. Então, se ele estiver parado, ele vai continuar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento com uma velocidade constante. Então, a aula de hoje é basicamente falando sobre forças e um pouco falando também sobre as leis de Newton. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, no slide de apresentação. Então, hoje é a aula atividade referente à teleaula 2, né, da disciplina Física Geral Experimental, Mecânica. Então, a gente tem as leis de Newton, que são bem famosas, né? São 3 leis que permeiam aí nessa questão de força, que vai influenciar em velocidade e tal. Então, a primeira lei de Newton. E é importante saber quais são elas, tá? Qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira. Então, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Textualmente, um objeto permanece em estado de repouso ou em estado de movimento com velocidade escalar constante ao longo de uma linha reta.
a menos que seja forçado a mudar esse estado por meio de uma força resultante. Foi o que eu falei agora há pouco. O princípio da inércia é quando você não tem forças resultantes aplicadas naquele corpo. Quando eu falo não tem força resultante, é ou não tem nenhuma força aplicada no corpo, ou as forças aplicadas nesse corpo são iguais em sentidos opostos, porque aí uma vai anular a outra. Então, o princípio da inércia é esse. O que é o princípio da inércia? O corpo tende a permanecer parado quando ele está parado ou em movimento constante quando ele já está em movimento, se eu não tenho nenhuma força aplicada a ele. A força resultante que ele fala é o somatório de forças em um corpo. Então, e lembrar sempre que força é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Isso faz diferença na hora da gente estudar. Por exemplo, um corpo que está... uma caixa que está em cima de uma mesa. Ela tem... se ela está paradinha ali, ela vai ter... No eixo X, ela não vai ter nenhuma força atuando em cima dela. No eixo Y, nós vamos ter a força peso, porque o peso dela é uma força, que vai ser a massa vezes a gravidade, e contrária a ela, que é se eu tenho uma caixa em cima da mesa, a caixa gera uma força em cima da mesa, que seria a força peso, e a mesa gera uma força em cima da caixa, que seria a força normal, que a gente vai ver um pouco para frente aqui. Essa força normal, nesse caso, é igual à força peso, e eles estão em equilíbrio. Então, e a força resultante nesse caso seria zero. Por quê? Porque está parado. Se está parado, ou se está em movimento constante, a força resultante é zero. Então, a gente tem basicamente três tipos de equilíbrio. O equilíbrio mecânico é quando a força resultante é igual a zero, não vou ter aceleração. O equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso, está parado. E o equilíbrio dinâmico é quando ele não está parado, o corpo está em movimento, mas ele tem uma velocidade constante. Isso é muito importante para a gente conseguir depois fazer os diagramas de corpo livre. Então, você tem que entender, se ele está em equilíbrio estático, se ele está parado, se ele está em repouso, ele está em equilíbrio estático, está estático, em equilíbrio. Se ele está com a velocidade constante, ele também está em equilíbrio, só que esse equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. Em todos esses dois casos, não existe força resultante. Não existindo força resultante, a nossa aceleração vai ser zero. Por isso que ele tende a permanecer em repouso ou ele tende a permanecer num movimento uniforme, com a velocidade constante. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Então, primeira lei de Newton, inércia, lei da inércia. Segunda lei de Newton, força resultante. Quando uma força resultante externa, esse somatório aí é somatório de F, age sobre um corpo de massa M, a aceleração que resulta é diretamente proporcional à força resultante e possui um módulo inversamente proporcional à massa. A direção e o sentido da aceleração coincidem com a direção e o sentido da força resultante. Então, sempre lembre-se, para eu aplicar força igual a massa vezes aceleração, eu tenho que entender que essa força é a força resultante. A força resultante no corpo é o somatório de todas aquelas forças que estão atuando nesse corpo. E sempre tem isso um macete mesmo, vamos dizer assim, é um feeling mesmo que vocês têm que ter aqui, de entender que vocês podem separar, vocês podem e devem separar sempre o estudo do corpo no eixo X e no eixo Y. Porque fazendo isso, vocês conseguem transformar, às vezes, forças oblíquas em X e Y, não precisa... A soma vetorial fica muito mais fácil de ser feita. Então, a segunda lei de Newton, ela fala que força resultante é a massa vezes a aceleração. Quando a gente está em pé, em cima de uma, vamos dizer, em cima da terra mesmo, né, no solo, quando a gente está em pé, ou um objeto em cima, um copo em cima de uma mesa, um copo com a Heineken em cima da mesa, esse copo ele tem um peso, e o peso desse copo que é a força resultante em cima dele. Então, nesse caso, ele teria... Por isso que peso é massa vezes a gravidade, entendeu?
a força resultante é massa vezes aceleração. Então, nesse caso, a massa é a massa do corpo e a aceleração é a aceleração da gravidade que ele está sendo submetido. Por isso que peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa também é uma fórmula muito conhecida aí que vocês devem lembrar dessa fórmula, né? P é igual a m vezes g. A aceleração da gravidade ela é 9,8 alguma coisa, mas costuma se adotar 10 metros por segundo ao quadrado. No sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Como eu estava falando, a força-peso é devido à atração gravitacional, ela tem o módulo dela é igual à massa vezes a aceleração, a massa do corpo e a aceleração do corpo. A força normal é uma força é uma reação à força-peso, ela já entra na terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. E a força de tração é quando o corpo está preso por uma corda, o fio, o cabo, esticado, e essa corda aplica uma força denominada tração, que sempre estará orientada ao longo da corda. A gente vai ver alguns exemplos que, se eu tenho um corpo ligado ao outro por uma corda, a tração é justamente a força que cada corpo implica nessa corda. Então, essa é chamada força de tração. Outra força importante que a gente tem também é a força de atrito. O atrito acontece quando no mundo real, né, muitos exercícios que vocês vão pegar, vai estar lá, desconsidere o atrito, mas muitos exercícios você tem que considerar o atrito. Então, o atrito é mi vezes a normal, lembrando que a normal é a reação à força-peso, e mi é o coeficiente de atrito. Cada superfície tem um coeficiente de atrito. Superfícies mais rugosas, superfícies mais ásperas, elas tendem a ter um atrito maior. Então, elas vão ter um coeficiente de atrito maior. Superfícies mais lisas têm um coeficiente de atrito menor. Então, quanto menor o coeficiente de atrito, menor será a nossa força de atrito. Essa força vai ser sempre contrária ao movimento que está causando ali. Depois a gente pode dar uma olhada melhor sobre isso também. E o coeficiente de atrito ele tem duas formas. Ele tem um atrito estático, que é o μe, que a gente usa quando o corpo está em repouso. Então, quando eu vou tirar esse corpo do repouso, eu vou ter um atrito diferente para eu manter esse corpo em movimento. O atrito, a superfície é a mesma, mas a superfície aplica ao corpo duas formas diferentes de atrito. Uma quando é o atrito estático, que a gente tem o coeficiente de atrito estático, e outra é o atrito dinâmico, quando o corpo já está em movimento. Por isso que a gente fala que é mais difícil tirar um corpo, você precisa de mais força para tirar um corpo da inércia, para tirar um corpo do movimento, do repouso, do que para você manter ele em movimento. Então é por isso, porque o atrito, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por isso que é mais difícil você tirar o corpo do repouso do que você continuar um movimento nesse corpo, aplicando uma força. Vou dar uma olhada aqui no WhatsApp, se alguém falou alguma coisa. Voltando aqui então, galera, qualquer coisa aí vocês avisem. A gente também tem a força elástica. Não é de elástica não, tá? É força elástica. Essa força elástica, ela é uma força que, nesse caso aqui, está mostrando por uma mola. E ela é dada, nesse caso, nesse primeiro quadro aqui, ó, nesse primeiro negócio aqui, no exemplo aqui, a primeira parte do exemplo, ela está em repouso, então não tem força resultante, mas você está ligado a uma mola. O que ele vai pegar? Ele vai puxar esse corpo para cá e aí vai distender essa mola a uma determinada deformação. Ele vai aplicar uma deformação nessa mola. A tendência é o quê? Esse objeto voltar para o repouso. Para o repouso não, para a posição inicial. Ele volta, se ele sai daqui e vem para cá,
ele gera uma aceleração, porque ele está parado aqui, tem que vir para cá, então ele acelera até chegar na posição dele. Então, é justamente por conta da força elástica, que a mola vai aplicar em cima do corpo. Aqui está em repouso. E o contrário também funciona, né? Se eu, ao invés de pegar esse corpo e jogar ele para a direita aqui, apertar essa mola para a esquerda, eu também vou ter uma força elástica. A força elástica é dada por K vezes L, sendo que K é uma constante elástica, depende da mola. Esse K aqui sempre vai ser dado isso aqui, e vocês não precisam saber qual é a constante elástica. Assim como o coeficiente de atrito aqui, ó, na força de atrito. A gente tem o coeficiente de atrito também é dado, né? Aqui a gente vai ter um K, e esse coeficiente de atrito aqui vai ser sempre menor que 1. E esse K aqui vai ser o coeficiente da constante elástica relacionada à mola, e o L é a deformação que a gente aplicou nessa mola. O L é justamente onde o corpo estava, a diferença entre onde o corpo estava e onde o corpo passou a estar. É justamente esse L aqui, ó. A lei de Hooke fala que o objeto sofre uma força proporcional à sua deformação. Então, quanto maior a deformação, maior a força que ele vai sofrer. Certo? Também é muito usado isso aqui em exercício. Então, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei de Newton, força resultante. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Sempre que um corpo exerce uma força sobre um segundo corpo, o segundo corpo exerce uma força de mesmo módulo, na mesma direção, mas em sentido contrário, sobre o primeiro corpo. É o caso que eu estava falando para vocês da força normal. Então, deixa eu já começar nos meus lindos desenhos aqui. Espera aí. Então, no caso da nossa força normal, se eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma superfície e aqui, ó, eu tenho um objeto em cima da minha superfície, uma caixa. Esse objeto tem um peso por causa da gravidade. Então eu vou fazer uma bolinha aqui e vou fazer uma seta para baixo. Essa força aqui, ó, eu vou chamar de força peso. E aqui a gente tem uma mesa. O que a lei da ação e reação faz? Quando um corpo exerce uma força em outro corpo, esse corpo devolve essa mesma força com o mesmo módulo, ou seja, a seta do mesmo tamanho, na mesma direção, aqui no caso vertical, só que em sentido oposto. Então, para cá. Então, aqui eu teria a força normal. E aqui eu teria a força peso. Então, esse é o princípio da lei da ação e reação. Quando um objeto, a caixa, aplica uma força sobre o corpo, a mesa vai aplicar uma força do mesmo módulo, na mesma direção, em sentidos opostos ao corpo. Então, nesse caso aqui, peso e normal. Nesse caso, como a gente não tem mais nenhuma força no eixo Y aqui, ó, a gente não tem nenhuma força no eixo Y, a gente vai ter o quê? Que o somatório de forças no eixo Y e o corpo, aqui o corpo não está parado? Não está em movimento esse corpo aqui, está parado. No eixo Y. Porque se ele tivesse movimento para o eixo Y, ele ia afundar na mesa ou ele ia subir para a mesa. Então ele está parado. Então, nesse caso, o somatório de forças no eixo Y é igual a zero. A força resultante é igual a zero. Então, adotando para baixo como positivo, para cima como negativo, peso menos normal é igual a zero. Nesse caso, peso é igual à força normal. Muitas vezes isso aqui vai acontecer. A normal vai ser igual ao peso. Mas isso não é 100% verdadeiro. Porque, por exemplo, se eu estivesse aplicando uma força... Vou aumentar essa desgraça aqui, como é que aumenta? Nossa, daí é difícil demais, hein? Se eu tivesse a mesma situação, ó,
eu tenho a mesa, eu tenho um corpo em cima da mesa, uma caixa em cima da mesa, e aí eu tenho força, peso, só que aí eu tenho, por algum motivo, eu tenho uma outra força aqui, ó, aplicada aqui. Eu tenho, sei lá, uma outra força aplicada aqui, ó, uma força F qualquer. E esse corpo permanece parado. Ou seja, no eixo Y eu não teria movimento, né? A força resultante no eixo Y seria zero. A minha normal vai estar aqui, ó. Só que aí a minha normal não deixa de ser igual ao peso. Por que ela deixa de ser igual ao peso? Porque agora eu coloquei uma força a mais aqui, ó. A força que a mesa está suportando agora é maior do que só o peso da própria caixa, porque eu tenho um outro peso aplicado em cima. Então, nesse caso, continua valendo, como esse corpo está parado no eixo Y, continua valendo que o somatório das forças no eixo Y é igual a zero. Só que agora o somatório das forças do eixo Y deixou de ser peso e normal só. Eu vou ter peso, eu vou ter a força F, que está na mesma direção do peso, então ela tem que ter o mesmo sinal, e a normal, igual a zero. Aí eu já tenho que, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso mais essa força F. Se eu tivesse atrito nesse caso aqui, porque lembra que a minha força de atrito é igual a μ vezes a normal. Eita, aí é bonito, hein? É muito difícil desenhar com mouse, por isso que eu nesse caso aqui, o meu atrito seria maior do que se fosse só a caixa em cima da mesa. Assim como se eu tivesse se essa força aqui, ó, fosse para cima, se eu estivesse suspendendo a caixa, quando a gente vai empurrar alguma coisa, quando a gente vai mudar uma mesa, alguma coisa, às vezes você não dá um leve, você não joga para cima o objeto e empurra para frente. Por que quando você joga para cima você tira? Porque você está tirando, você está aplicando uma força no mesmo sentido da força normal e você está diminuindo o atrito que você está gerando ali, naquele movimento. Então, é por isso. Se eu tenho F para baixo, eu estou apertando o objeto na superfície, eu vou aumentar minha força de atrito. Vai ser mais difícil de eu conseguir movimentar isso aqui. Se eu jogasse essa força F para cima, eu diminuiria a minha força de atrito, porque a minha normal seria peso menos F, e não peso mais F. Porque normal e peso estariam no mesmo sentido. Então eu diminuo a força normal e diminuo a força de atrito. Por isso que fica mais fácil. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Quem cala consente. Vamos continuar aqui nos slides. Aí. Então, recapitulando. Primeira lei de Newton. Lei da inércia. O corpo tende a ficar em repouso ou em equilíbrio dinâmico se nenhuma força for aplicada a ele. Um exemplo clássico da inércia é quando você está dentro do carro, em movimento, você está movimentando, movimento constante, não tem nenhuma força resultante, se a força resultante é zero, não tem aceleração, nem positiva nem negativa, e de repente você freia. Quem está dentro do carro, a tendência é ir para frente. Por isso que existe um cinto de segurança. Por que a tendência é ir para frente? Justamente por conta da lei da inércia. Não é porque da lei da inércia, né? Tendência é porque a realidade mostrou isso, a natureza mostrou isso para a gente, e aí o Newton conseguiu descrever isso matematicamente. A segunda lei de Newton é a lei da força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Sempre que um corpo ele exerce força sobre um outro corpo, esse outro corpo vai voltar com essa força no mesmo modo, com a mesma direção, só que em sentidos opostos. Lembrando, na primeira aula que a gente falou um pouco sobre isso, né? Modo, direção, sentido, grandezas vetoriais, grandezas escalares. E
é basicamente isso, tá? Essa aula de hoje, não é primeiro período aí não. Essa aula de hoje é basicamente isso. É falar um pouco sobre as leis de Newton, sobre a força, esse tipo de coisa, e quais as relações entre essas forças e tal. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Vocês estão me ouvindo aí? Estou falando Sim, alto só para sempre ninguém. agora. Não, beleza. Então vamos fazer o seguinte: vamos passar para os exercícios. Alguém aí tentou fazer os exercícios e não conseguiu fazer da aula atividade 1? Ninguém, né? Tem que começar a estudar mais, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ó, vamos passar então pro primeiro exercício aqui. Deixa eu ver como é que vai dar para fazer esse trem aqui. Acho que dá. Ah, o exercício 1 está aqui. Vou fazer no Paint, bonitão. Vamos lá então. Uma partícula de massa 5 quilos move-se inicialmente em linha reta, livre de ação de forças. Então, ó, notem que aqui embaixo aqui, ó, tem uma velocidade, ó, V0. E ele está apontando da direita para a esquerda. Ó. Então, esse corpo aqui, esqueçam inicialmente essa força aqui. Ó. Esse corpo aqui, essa caixa aqui, ela está em movimento constante, está livre de forças, da direita para a esquerda. Então, ela está movimentando para lá. Beleza, vamos continuar lendo o exercício. Move-se em linha reta, livre de ação de forças, com velocidade constante, cujo módulo é V0, 24 metros por segundo. Então, esse V0 aqui é 24 metros por segundo. A partir do tempo zero, aplica-se à partícula uma força F, que é justamente essa força vermelhinha aqui, de sentido oposto ao de V0. Velocidade e força são grandezas vetoriais. Massa, por exemplo, é uma grandeza escalar. Por isso que a massa aqui não interessa como é que ela está, porque ela é uma grandeza escalar. Agora, a velocidade e a força são grandezas vetoriais. Você precisa mostrar qual é a direção e o sentido delas, ó, além do módulo. Beleza. A partir do T0, aplica-se uma força F de sentido oposto ao T0 e de intensidade 20 newtons. Newton é a unidade de força do sistema internacional. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Acho que é isso. Massa. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Exatamente. Então, beleza. Tenho a massa, tenho a velocidade inicial, tenho a força. E aí ele pede, calcula o módulo da aceleração da partícula a partir do instante em que foi aplicada a F. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui. A gente precisa adotar um padrão. Que padrão que eu estou falando? Se positivo vai ser para cá, se aqui ao invés de positivo vai ser negativo. Então nós vamos adotar o padrão. Nós vamos adotar para cá positivo e para cá negativo. Isso é importante para a gente fazer, porque para a gente não errar sinal na hora de jogar em algumas formas, tá? Então isso aqui é bem importante para a gente fazer. Beleza, adotei para cá positivo, para cá negativo. Então, só que eu vejo que na hora que eu for escrever em qualquer lugar, o meu F, como está apontando para cá, ele é positivo, e o meu V0, como ele está apontando para lá, é negativo. Como eles são antagônicos, um é positivo, outro negativo, o que vai acontecer com esse V aqui? Ele vai diminuir até ou ele ficar zero e o corpo parar, ou o corpo começar a andar para lá se a força continuar sendo aplicada. Então ele pede na letra A o módulo da aceleração da partícula a partir do instante que foi aplicada F. Então vamos lá. Ele quer aceleração. Eu tenho aqui um corpo que eu não tenho força de atrito. Ele pede para desprezar força de atrito.
Ele não explicou aqui não, mas aqui ele está pedindo para desprezar a força de atrito, porque ele não deu para a gente a constante de atrito, então não tem como a gente achar a força de atrito. Então aqui a gente deixa para trás a força de atrito. Então a única força no eixo X que está atuando sobre esse corpo aqui é essa força F. Então, nesse corpo aqui, eu só vou ter F de força atuando. Então, na verdade, a minha F vai ser igual à minha força resultante. Eu não tenho nenhuma outra força aplicada ao corpo, então F é igual à força resultante. Se F é igual à força resultante, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Então eu tenho que, aí é só eu substituir. O F vale 20 newtons. A minha massa vale 5 quilogramas. E a minha aceleração é justamente o que eu quero achar. Minha aceleração vai ser igual 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Ó, muito importante, já achamos, a letra A está aqui, ó. Muito importante aqui, primeira coisa, nunca, se aqui, por exemplo, fosse, ao invés de 5 quilos, fosse 5 gramas, eu não poderia fazer isso aqui direto. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar sempre no mesmo sistema, com as unidades de um mesmo sistema. Nesse caso, sistema internacional, massa em quilo, velocidade em metros por segundo, força em newton, por isso que eu já joguei direto. Se fosse 5 gramas aqui, ao invés de quilogramas, eu teria que transformar para quilograma, para poder jogar nessas fórmulas aqui, entendeu? Ou eu teria uma outra relação que não metros por segundo ao quadrado, que não esse tipo de coisa. Então tem que tomar cuidado, vocês têm que saber quais são as unidades que vocês estão trabalhando, e as unidades que vocês estão trabalhando têm que ser iguais para vocês poderem fazer essas relações, né? Então, beleza, a letra A está morta aqui, ó, 4 metros por segundo. Show de bola. Nessa letra A, ficou alguma dúvida? Tranquilo, não. Para mim, por enquanto, também não. Então, tá beleza. Vamos para agora a letra B. Em que instante a partícula para? Beleza. A gente já viu que a partícula vai parar, né? Então eu tenho. Ele me fala em que instante a partícula para. Para eu saber o instante que a partícula vai parar, eu tenho que usar aquelas fórmulas da cinemática. Foi a última coisa que eu dei na aula passada, o último slide que foi na aula passada, o último penúltimo, sei lá. Mas lá no finalzinho. Que são aquelas equações. Equação da velocidade, equação do espaço, da posição, equação de Torricelli, equação de não sei o que lá. Então, lá eu tenho várias. Então, ele pergunta aqui em que instante. Então, ele quer saber o tempo que leva para essa caixa parar. Sendo que ela está a 24 metros por segundo inicialmente e sofre uma aceleração, uma desaceleração, no caso, igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Como eu adotei para K positivo, no sentido dessa força positivo, essa aceleração também vai ser positiva. Se eu tivesse adotado essa força como negativa, essa aceleração seria negativa. O importante do sinal, gente, é vocês entenderem que o sinal do F tem que ser contrário ao sinal do V, nesse caso aqui, porque eles são em sentidos opostos, tá? Então, se eu tenho mesmo sentido, sinais iguais entre eles. Pode ser negativo e pode ser positivo. Depois eles vão se anular. Se eu tenho sentidos opostos, o sinal de cada uma das grandezas vetoriais tem que ser diferente. Naquele monte de fórmula lá, eu tenho uma fórmula que fala que V0 é V... Peraí. V é igual a V0
mais A vezes T. Essa é uma fórmula lá. Vi vovó atrás do toco, ó. Dá para decorar assim. Isso aqui nada mais é do que, porque se eu tenho que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, essa fórmula aqui, ó, o vi vovó atrás do toco aqui, ó, saiu dessa aqui, da fórmula da aceleração. Multiplica cruzado e eu sei que ΔV é V menos V0. Então, V menos V0 passou para lá, V0 mais AT. Beleza. Tem a velocidade final? Tem. Ele falou que o corpo vai parar, não tem? Ó, em que instante a partícula para? Então, a velocidade final é zero. Então, eu vou ter que zero é igual. Agora é que vem. Qual é o meu V0? Meu V0 tem módulo 24 metros por segundo. Só que é contrário à minha força. No meu sistema que eu criei, positivo é para a direita e negativo é para a esquerda, então o meu V0 aqui vai ser menos 24. Certo? A aceleração é positiva, porque está no mesmo sentido da força. Nesse caso vai ser uma desaceleração, né? Mas a aceleração, que eu até já tenho também, 4 metros por segundo, vezes o tempo. Então eu sei que 4 vezes... Nossa Senhora! É um 9 não, gente, é um 4. 4 vezes o tempo é igual a 24. Então, o tempo é igual a 24 dividido por 4, 6 segundos. Então, eu sei que esse corpo, um corpo de 5 quilogramas, quando ele está a 24 metros por segundo, quando é aplicada uma força de 20 newtons nele, contrária à velocidade, vai levar 6 segundos para parar. Entendeu? Ele vai percorrer um espacinho aqui até parar e vai demorar justamente 6 segundos. Alguma dúvida? Paulão, sinal negativo não acompanha, não? Não, porque eu peguei o menos 24, passei para cá e virou mais 24. Ah, ok. Eu peguei o menos 24, joguei para cá e depois rodei os dois assim. Aí por isso que ficou 4T igual a 24. Beleza. Mas aqui poderia ser também, poderia ser menos 4T igual a menos 24 também, não tem problema não. O importante é, se você acertou o sinal aqui, ó, aqui, ó, vai dar certo. Se você errou o sinal aqui, aí você vai ter um tempo negativo. Show. Não pode ter. Beleza? Beleza. Então a letra B, em que instante a partícula para, ela... Prestem atenção, ele pergunta, em que instante a partícula para? Esse resultado que a gente achou aqui, está falando que ela leva 6 segundos para parar. Só que a resposta é 6, porque ele me fala que essa força começou a ser aplicada no tempo zero. Então, o instante é 6 segundos. Ele levou de 0 até 6. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu tivesse que o tempo aqui, a força foi aplicada a partir do tempo 4, vamos dizer, 4 segundos. A partir do tempo 4 segundos, a força foi aplicada. Em que instante a partícula para? Ela pararia a partir do 4, 6 segundos. Então, ela pararia no instante 10. Mas como foi falado que o tempo era 0 quando a força foi aplicada, eu tenho 0 até 6. Isso é importante pra caramba também. Isso é uma pegadinha muito grande, tá? Você vai ver em que instante eu falo que aqui o tempo é 2, eu tenho que pegar esse 6 aqui e somar com 2, porque a força começou a ser aplicada quando era 2 segundos. Mas como o tempo era 0, então o nosso tempo aqui vai ser o tempo, o instante vai ser 6 segundos também. Beleza? Então, caramba. Pois é sacanagem. Essa borrachinha pequenininha assim é brincadeira, hein? Eu não sei mexer no pente mais, não.
Então, nós temos aceleração 4, tempo tal. Acho que talvez aqui não vai caber, mas vamos tentar aqui. Parece letra do Mobral, né? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Show. Então, vamos lá. E aí ele pergunta, calcule a distância que a partícula percorre desde o instante em que a força passa a ser aplicada até o instante em que ela para. Então, aí eu posso usar posso usar na verdade, duas formas, né? Eu posso usar a equação de Torricelli. Deixa eu pegar aqui para a gente ir. Só para não falar nada de errado com isso aqui. Eu posso usar, deixa eu ver se eu posso usar a equação de Torricelli. Posso usar a equação de Torricelli, que a equação de Torricelli me fala que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, eu posso usar a equação de Torricelli e posso usar também a função movimento, função posição. A função posição é aquela, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, aí fica ao critério do freguês. Vamos ver se dá certo. Ih, deu certo não, hein? Acho que é o máximo. Vai ser fazer isso aqui. Acho que funciona, hein? Garoto. Então, ó, só para condensar as informações aqui. A gente tem aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Gente, lembrando sempre, já falei na outra aula, e lembrando sempre, tá? Qualquer tipo de coisa aqui, a gente tem que preservar a gente tem que ter a unidade de medida, tá? Eu podia estar fazendo isso aqui também, nosso burro, né? Nosso tempo. Não, vou continuar escrevendo aqui, no Mobral mesmo. Nosso tempo até parar são 6 segundos. E agora ele pergunta qual o espaço que essa partícula vai percorrer até que ela pare. Então, aí eu posso usar a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ΔS, ou eu posso usar a função da posição, que me fala que posição final é igual a posição inicial mais V0 vezes o tempo mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso, se eu pegar esse S0 e jogar para lá, eu vou ter S final menos S inicial, que é justamente o que ele quer, não é? ΔS não é posição final menos posição inicial. Então, se eu pegar isso aqui e jogar para lá, eu vou ter, ele está positivo, vou passar a ser negativo, eu teria ΔS, que é o deslocamento, a posição final menos a inicial, é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas. Eu tenho velocidade final? Tenho. Por quê? Porque ele parou. Se o corpo está parado, velocidade final é 0. Tenho velocidade inicial? Tenho. O exercício me deu 24 metros por segundo. Eu tenho aceleração? Tenho. A gente descobriu 4 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho tempo? Tenho. 6 segundos, que é o tempo que ele levou para parar. Então, aí fica a gosto do freguês. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
Ah, peraí, o Wagner chegou. Então aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Nesse caso aqui, eu acho que talvez essa aqui vai ser melhor. Ó. Então vamos lá. Eu vou usar essa aqui, ó. A função posição. Δs, que é o que eu quero, é igual V0, 24. Só que aqui eu tenho que lembrar daquela situação. Se eu estou adotando para cá positivo, o meu 24 nesse caso vai ser negativo. Menos 24 vezes o tempo que levou para parar, que é 6 segundos. A aceleração nesse caso é positiva, porque eu adotei para cá positivo, então a minha aceleração é positiva. Mais 4, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser igual a... Nossa, o computador tá lento, credo. 24 vezes 6, menos 144. 4 vezes 6, vezes 6, vezes 6, dividido por 2. 72. 72 o quê? Não é deslocamento? 72 metros. Então, a resposta da letra A é 4 metros por segundo. A resposta da letra B são 6 segundos. E a resposta da letra C são 72 metros. Letra A aceleração. Letra B, tempo que leva para parar. E letra C, o tanto que ele percorreu. Então, é como se eu tivesse aqui, ó. O objeto estava aqui no tempo zero. E ele vai estar aqui. Ah, não, perdão. É o contrário, né, gente? O objeto está aqui no tempo zero. Porque está para lá a velocidade, está do direito para a esquerda. E vai percorrer um espaço e vai estar aqui no tempo 6. E essa distância que ele percorreu aqui, ó, são 72 metros. Alguma dúvida? Deu para entender aí, gente, nesse desenho tosco aí? Tranquilo, tranquilo. Pode seguir. Então, beleza. Espera aí que eu acho que o Leon está escrevendo alguma coisa. Não seria... Porque, na verdade, como a gente está tratando... Deixa eu ver se seria menos 72. 76... Peraí, deixa eu ver aqui.
Isso. Seria menos 72 aqui, ó. Por que... Tá certo, Leon, você tá certo. Por que seria menos 72? Justamente porque, por conta disso que eu estou escrevendo aqui, ó. Esse deslocamento foi da direita para a esquerda. O deslocamento foi no sentido negativo. Então, a resposta é menos 72, tá certo. É porque quando eu fiz a conta na calculadora, eu não levei em consideração isso, mas tá certo. O importante é calcular qual é o módulo do deslocamento. Vamos dizer, primordialmente. Mas a posição é importante, a direção desse deslocamento é importante também. Por isso que é menos 72, tá certo? Porque entenderam que o sinal ele está ali meramente para mostrar de onde que está indo, para onde que está indo? Se eu tivesse adotado positivo para a esquerda, seria mais 72 aqui, esse resultado. Mas aqui deu menos porque justamente o deslocamento está sendo do positivo para o negativo. É isso aí. Valeu aí, Leão. Beleza? Vamos passar para o próximo, então. O próximo exercício. Aqui, ó. Ele fala, 2 carrinhos de supermercado podem ser acoplados um ao outro por meio de uma pequena corrente, de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar os dois carrinhos separadamente, possa puxá-los, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica uma força horizontal de intensidade F sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração de intensidade de 0,5 metros por segundo. Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o módulo da força F e o da força de tração na corrente são em newtons, respectivamente. Então, aqui ele fez... ele tem um conjunto de 2 carrinhos unidos por uma corrente, por um fio, né? Como se fosse um fio. A gente despreza a massa do fio, a massa da corrente, a gente despreza se ela está tendo algum tipo de deformação. Então, aqui é como se eles estivessem juntos mesmo. Ele pede qual é essa força F, né? E pede qual é a força de tração aqui, ó. Então, primeiro a gente tem que entender. Aí que eu falo sobre uma coisa chamada diagrama do corpo livre, que a gente transforma isso aqui em 2 corpos separados e faz esse diagrama do corpo livre. Que seria o quê? Ó, eu vou pegar o carrinho, vou chamar isso aqui de carrinho 1 e vou chamar esse carrinho de carrinho 2. Então, diagrama do corpo livre do carrinho 1. Eu simbolizo o carrinho 1 como um ponto e aplico nesse carrinho as forças que são aplicadas nele. Então, no carrinho 1 eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha força F para cá. E vou ter uma força de tração para cá, ó. Que eu vou chamar de T. Então, no corpo 1, eu tenho a força para a esquerda e a tração para a direita. Elas são antagônicas mesmo. Como tem uma coisa que eu já posso perceber aqui. Como existe uma aceleração, quer dizer que a força F está ganhando da força T. Porque se eu tenho aceleração, eu tenho força resultante, né? A massa vai sempre existir ali, então se eu tenho aceleração, eu tenho força resultante. Se eu tenho força resultante, quer dizer que essas forças aqui, ó, que são antagônicas, são diferentes. E como a minha aceleração está sendo para o lado da força F, quer dizer que a força F é maior do que a força T. Isso eu já posso de cara falar.
Então, beleza, esse é o diagrama do corpo livre do carrinho 1. Se a gente quisesse completar esse diagrama do corpo livre, eu teria peso e normal. Quando que eu usaria isso aqui? Quando a gente trata de força de atrito. Porque se eu fosse considerar a força de atrito, que é contrária ao movimento, além dessa força T aqui, ó, eu teria uma força de atrito para cá. Mas como ele falou para desprezar o atrito, deve ser nas próximas aulas que ele vai falar sobre atrito, nós não vamos colocar no eixo Y, não. Vamos deixar só o eixo X aqui. E aí eu tenho o diagrama do corpo livre do carrinho 2. E como o próprio nome já diz, é o corpo livre. Você não considera as forças que estão aplicadas nos outros corpos, considera só as forças que estão aplicadas no próprio corpo. Então aqui eu vou considerar o carrinho 2 como um ponto também, e vou aplicar a força, eu vou colocar a força que está sendo aplicada. Ó. A atração é uma questão de ação e reação. Então, se esse aqui está recebendo uma atração para cá desse carrinho aqui, esse carrinho 2 está recebendo uma atração para cá do carrinho 1. Então, minha força de tração no carrinho 2 é contrária à força de tração no carrinho 1. Ela possui o mesmo módulo, mas ela possui direções contrárias. Eu tenho mais alguma coisa aplicada, mais alguma força aplicada no carrinho 2? Não tenho atrito, então eu não tenho mais nenhuma força aplicada no carrinho 2. Então eu vou ter só mesmo a força de tração. Então, no carro 1, a minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Minha força resultante vai ser... Como eu sei que o F é maior que o T, eu vou adotar agora para cá positivo. Então, F menos T é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho F? Não. Eu tenho T? Não. E então eu não posso fazer muita coisa aqui não. Eu tenho a massa? Tenho. Tenho a aceleração? Tenho. Mas eu não tenho nem o F, nem o T. Então eu vou passar essa força aqui, esse T, beleza. Então essa aqui seria a massa do carrinho 1 e a aceleração vai ser igual para os dois. Nesse outro caso, eu também tenho uma força resultante, porque eu tenho uma aceleração, a mesma aceleração dos dois. Só que nesse meu caso aqui, a força resultante aqui, em 2, é igual à massa do carrinho 2 vezes a aceleração. Espera só um instantinho que eu tenho que deixar só um minutinho. Voltei, pessoal. Home office tem suas peculiaridades, né? Vou voltar aqui, ó. Beleza, então eu tenho o diagrama do corpo livre do carrinho 1 e tenho o diagrama do corpo livre do carrinho 2. Até aqui todo mundo conseguiu entender? Acho que sim, né? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. A minha força resultante aqui, ó, que é igual a massa da aceleração, nesse caso vai ser igual a T, né? Porque eu só tenho T aplicado no corpo 2, só tem a tração, então minha força resultante aqui é igual a T. Então, tração e o T é igual um para o outro. Tração é igual a massa do carrinho 2, 100, vezes a aceleração,
que é 0,5. Está tudo nas unidades internacionais. Então, tração vai ser igual a 100 vezes meio, 50 newtons. Já achei qual é o valor da minha tração. Então, já respondi a segunda pergunta que ele faz aqui, ó. Ele pergunta qual é a força de tração na corrente. A tração na corrente vai ter o valor, o módulo de 50 newtons. Beleza. A tração de 1 para 2 é a mesma tração de 2 para 1, né? Então, agora eu posso completar isso aqui, ó. Eu sei que eu tenho que a minha força F menos, aí eu já uso a minha tração, que é 50, é igual a massa do carrinho 1, que é 40. Opa. Vezes a aceleração, que é 0,5. Nesse caso, a aceleração para os dois é igual. 40 vezes 0,5, 20. Esse 50 passa para cá de negativo para positivo. 50 mais 20, a minha força F é igual a 70 newtons. Então, minha força F ela tem 70 newtons e minha força T ela tem 50 newtons. Ok? Alguma dúvida? Esse exercício, gente, a gente pode resolver ele assim, utilizando o diagrama do corpo livre. Sempre aplicando as forças nos corpos, separadamente, igual nós fizemos aqui. Mas a gente pode fazer de outra forma também. A gente pode fazer com que esse conjunto seja um único corpo. E como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma. Como que a gente pode fazer isso? Da seguinte forma. Então, esse jeito está entendido? Ninguém falou nada. Então, vou parar o compartilhamento aqui. Deixa eu abrir de novo. Cadê? Compartilhar de novo com vocês aqui. Cadê? Aqui. Mesmo exercício. Só que aí, ao invés de eu considerar que esses sistemas são dois corpos diferentes um do outro, eu consideraria como um. Então, ao invés de ter dois carrinhos, eu passaria a ter um único corpo. E a massa desse corpo, a massa total desse corpo, é igual à massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2. Eu continuo tendo a minha força F para cá. E aí essa seria a minha força resultante. Porque nesse módulo aqui agora, eu desprezaria isso aqui, ó. Eu desprezaria a corrente. É como se eu tivesse os dois carrinhos em um só. Ao invés de ter um carrinho de 40 e um carrinho de 100, eu passasse a ter um carrinho de 140 quilos. Certo? E aí eu posso usar da mesma forma. Eu teria que a força resultante aqui, ela deixaria de ter atração, então teria que ser só essa força F, então ela vai ser igual a força F. Então eu sei que F é igual a massa vezes a aceleração. Uma coisa importante aqui, gente, vocês precisam entender, é que eu só posso chamar F de massa vezes aceleração porque eu falei que a minha F é a força resultante aqui. Porque se eu tivesse aqui uma outra força para cá, igual naquele primeiro exemplo que eu fiz, a minha força F não seria a resultante. Então, ela não seria massa vezes aceleração. Aqui eu considerei isso só porque não existe outra força aplicada nesse corpo. Então, F é massa vezes aceleração. Só que agora, a minha massa não é mais 40 quilogramas, nem 100 quilogramas. É a junção. 40 mais 100, 140 quilogramas. Então, aqui eu teria 140
vezes a aceleração, que é meio. 140 vezes meio é igual a 70 newtons. Então, eu tenho que a força F vale 70 newtons. Nesse caso, tendo esse resultado em mãos, eu teria que fazer o diagrama do corpo livre para o segundo, para o primeiro, né? Separado, que a gente teria F para cá e T para cá, para a gente descobrir qual é esse T aqui. Esse aqui é o diagrama do corpo livre do carrinho 1. Nesse nosso caso aqui, esse é o carrinho 1, a força resultante vai ser igual a F menos T. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a massa do carrinho 1 vezes a aceleração é igual a F menos T. Massa do carrinho 1, 40. Aceleração do carrinho 1, 0,5. 20 é igual. Esse F eu tenho que é 70. 70 menos T. Ficou apertado aqui, né? Esse T vai passar para lá, vai passar para o sinal positivo. Esse 20 vai passar para cá com o sinal negativo. Então, T é igual a 70 menos 20, 50 newtons. O mesmo resultado que a gente achou fazendo pelo outro modo. Mas é uma outra alternativa para realizar esse tipo de problema. Você considerar como se fosse um corpo único. Beleza, galera? Entendido? Beleza? Tá, beleza então. Vamos passar para o terceiro. Só vou pegar uma água ali e já volto. Vou deixar o terceiro aí no aberto aqui no compartilhamento. E aí vocês já ir vendo já e já tendo ideia de como resolvê-lo. Esse exercício também é um exercício de força resultante, tá vendo? Esse aí, na verdade, é até um exercício literal. Mas deixa eu tomar uma água ali, que vai dar ruim. Voltei. Então, vamos lá, questão 3. Um bloco apoiado sobre uma superfície horizontal está submetido a duas forças. F1 de 4 newtons, F2 de 2 newtons, como mostra a figura abaixo. Então, eu tenho um bloco em cima da superfície horizontal sendo puxado por um lado por uma força de 4 e puxado por outro lado por uma força de 2. Esse bloco, só olhando assim, já tem que ver que ele não vai estar, ele vai estar em movimento, né? Porque se eu tenho 4 puxando para um lado e 2 puxando para o outro, vai ter um resultante de força para o lado da força maior, que seria a força 1, certo? Então vamos lá. É correto afirmar que o resultante das forças é igual a 6? Não sei. Vou passar para a letra B. O bloco não está em equilíbrio. Tá certo? O bloco não está em equilíbrio. Tem uma aceleração, né?
A resultante das forças que atuam sobre o bloco é nula? Não. Essa aqui, só de olhar, a gente pode descartar ela. Por que não é nula? A aceleração. Por que a resultante? Porque existe aceleração. Uma força sobrepõe a outra. Então isso aqui está errado. A resultante das forças é diferente de zero e perpendicular à superfície. Está certo isso aqui? Não está certo, né? Porque o que significa perpendicular? Perpendicular significa 90 graus, né? Então ele está falando que a força resultante está perpendicular à superfície. A superfície daqui está falando que a força resultante vai estar perpendicular à superfície. Ou para lá ou para cá. Está errado, né? A força resultante vai estar paralela à superfície e não perpendicular. Então essa aqui está certa porque a força resultante é diferente de zero? Certo. Mas ela é perpendicular à superfície? Errado. Então a letra B está errada. Se o bloco estiver em repouso, continuará em repouso. Errado, né? Se a gente tem uma força resultante, a gente vai ter uma aceleração. Esse bloco vai deixar de, ele vai deixar de estar em repouso. Ele vai começar a andar, se ele estiver parado. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Está dando uma informação de mau sinal de rede para mim. Então, sim. Beleza, então. Então vamos ver a letra A e a letra B. Para a gente saber qual é a força resultante, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o diagrama do corpo livre. Coloco o objeto como se fosse um ponto e coloco nesse ponto as forças aplicadas somente a ele. Nesse caso, é F1 e F2. Elas são de módulos diferentes. F1 são 4 newtons. Dois newtons. Elas têm módulos diferentes, ou seja, elas têm tamanhos diferentes. Elas têm a mesma direção, que é essa direção horizontal, e elas têm sentidos opostos. Então, como eu sei que vai haver uma aceleração, então eu sei que minha força resultante, meu somatório de forças aqui nesse caso, vai ser igual. Eu vou adotar para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, tudo que eu tenho que está indo para a direita, eu vou colocar aqui 4. Só tenho isso indo para a direita, né? E tudo que está indo para a esquerda eu vou adotar como negativo, menos 2. Então, o somatório de forças, que é a mesma coisa que a nossa força resultante, vai ser igual a 4 menos 2. 2 newtons. Então, ele me fala que a força resultante aqui é igual a 6? Está errado. É igual a 2. Seria 6 se as duas forças estivessem no mesmo sentido, mas elas estão em sentido oposto. Então, a resposta aqui é a letra B. O corpo não está em equilíbrio. Porque existe uma força resultante. Como existe uma força resultante, eu vou ter uma aceleração. Por isso que o corpo não está em equilíbrio. Beleza? Paulão, Hum. Paulo, tirou uma dúvida minha. Você falou que em relação ao perpendicular. Esse perpendicular não seria um reto, não? Como? O perpendicular que você falou é o resultante de força diferente de zero e perpendicular à superfície. Seria perpendicular, seria uma coisa reta, não? Não, perpendicular quer dizer que tem um ângulo de 90 graus. Ângulo de É isso que quer 90? dizer, é isso que quer dizer perpendicular, uma coisa perpendicular à outra. Ó. Essas forças aqui, ó, nesse caso aqui, são perpendiculares a esse eixo horizontal aqui. Ó. Se ela tivesse igual aqui, elas não são perpendiculares, elas são paralelas. Ó. A superfície está aqui e as forças estão paralelas à superfície. Ó. Tá vendo? Uhum, beleza. E quando aí ele está falando que é perpendicular, é como se essas forças resultantes estivessem aqui. Mas na verdade não. Essa força resultante, ela vai estar aqui, ó. Agora esqueçam que tem esse e esse. A gente está falando de força resultante. Ela vai estar aqui, ó. E ela é igual a 2 newtons.
Beleza? Mais alguém? Então, beleza. Então, vamos passar para a próxima. Tiririm, tiririm. Beleza, questão 4. No arranjo experimental esquematizado a seguir, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 8 kg e 2 kg. Desprezam-se os atritos, a influência do ar e a inércia da polia. Polia é isso aqui, tá? Ó. Isso se chama polia. Então ele fala, considerando que o fio que interliga os blocos leve, ou seja, você desconsidera a massa dele inextensível, ele não vai sofrer deformação. Determine 1. O módulo de aceleração dos blocos. 2. A intensidade da força de tração estabelecida no fio. Então, esse tipo de exercícios pode ser resolvido também pelo diagrama do corpo livre. Então, eu vou fazer o diagrama do corpo livre de A. Considero A como um ponto e aplico ao A a força que está sendo aplicada nele, que é justamente essa força de tração aqui, ó. Essa força de tração é a força que o fio está aplicando no corpo A. Então, eu tenho o diagrama do corpo livre de A e vou fazer o diagrama do corpo livre de B. Considero o B como... Eu vou botar mais para baixo aqui. Considero o B como um ponto e aplico. Eu também tenho a força de tração no corpo B, nesse caso para cima. E o corpo B, como ele está pendurado aqui, ó, o corpo B vai ter a força-peso dele, não tem nada contrário à força-peso dele, porque ele não está em cima da superfície, ele está suspenso no ar agora. Então, nesse caso, o P vai ter sentido para baixo. Aqui eu teria minha força-peso. Nesse primeiro caso, eu só tenho a força-tração aplicada ao corpo, certo? Então, a minha força resultante, ou o somatório das forças, vai ser igual justamente T. Ele pede a força do T, então tá. Então, eu tenho força resultante em A, vai ser a tração de B para A. Eu vou botar aqui B para A. Ó. Beleza. Então, a minha tração de B para A é igual, como ela é a força resultante, é igual a massa de A, que eu estou vendo o A aqui, vezes a aceleração do conjunto. Ele me deu aceleração? Não me deu aceleração, me deu só as massas. Então, eu não consigo achar nada aqui. Vou passar para aqui para o corpo B aqui agora. Deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho. Beleza. O corpo B, a minha força resultante vai ser igual. Nesse caso, eu sei que a força P vai ser maior do que a força T. Por quê? Porque isso, como não tem atrito aqui, a tendência desse sistema aqui é o B conseguir puxar o A, independente da massa do A. Por quê? Porque não tem atrito. Eu não tenho nada que segure o A aqui nessa superfície. Entendeu? Porque se eu tivesse a força de atrito aqui, esse B teria que vencer a força de atrito. Eu teria mais uma força para cá, ó, que seria a força de atrito. Mas como eu não tenho força de atrito, eu desprezo, eu não tenho nada que segure esse corpo A ali.
Se eu não tenho nada que segure, a tendência é que o corpo B consiga puxar o corpo A. Então, eu vou adotar para baixo como positivo aqui, ó. Então, eu tenho que a força resultante vai ser igual a um peso menos atração. A força resultante do corpo B. Força, e essa atração aqui é a atração de B para A. De A para B, perdão. Que é igual à atração de B para A. Isso aqui é igual a isso aqui. Beleza. Deixa eu só apagar isso. Melhor fazer isso. A força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. A aceleração eu posso usar a mesma, porque é a aceleração do conjunto. É igual peso de B. Lembra que eu falei que peso é massa vezes gravidade? Menos, eu vou deixar só T aqui, que vai ficar mais fácil. Nossa, ficou uma merda isso aqui. Tá, deixa aqui mesmo. Vamos continuar para baixo aqui. Então, continuando, massa de B vezes aceleração é igual a massa de B vezes a gravidade menos atração. E o que é atração? Massa de A vezes a aceleração. O Mike falou que a tela está congelada. Vocês estão vendo a tela congelada aí também? Ah, está congelando de vez em quando. Para mim, não. Eu acho que é a minha conexão aqui que não deve estar muito legal, não. Mas, beleza. Então, eu tenho essa... Ah, mas tá travado lá atrás ainda, pô. Tá aí nessa tela ainda? Ué, mas tá errado. Deixa eu pausar aqui esse trem e botar de novo. Tem que estar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então eu tenho essa relação aqui agora. A massa de B vezes a aceleração é igual a massa de B vezes a gravidade menos massa de A vezes a aceleração. Tem a massa de B? Tem. Tem a aceleração? Tem. Tem a massa de B? Tem. Ah, não, perdão. Não tem aceleração. É o que eu quero, né, inclusive. O módulo da aceleração. Tem a massa de B? Tem. Tem a gravidade? Tenho. Tem a massa de A? Tenho. Tem a aceleração? Não. Então aí é só substituir mB pela massa de B, que são 2 kg. A aceleração deixa. Então vamos lá. Eu vou escrever, cara. Acho que é melhor. Tá difícil aqui. Nosso computador também não tá ajudando não, tá, gente? Ó, eu vou ter que... Massa de B vezes a aceleração é igual a massa de B vezes a gravidade menos massa de A vezes a aceleração. Massa de B, 2, né? Deixa eu ver aqui. 2A é igual massa de B, 8 vezes 10, que eu vou usar a aceleração da gravidade, menos massa de A, 2A.
Vou pegar esse menos 2 e passar para lá, vai ficar positivo. 4A é igual a 80. A, que é a nossa aceleração, é igual a 80 dividido por 2. Então, o nosso A vai ser igual a 40. Beleza? Ué, tirou da tela? O que é? Você tirou, tá compartilhando? Parou aí? Parou agora, saiu da tela. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Meu computador travado, cara. Olha que doideira. Pera aí. Vê se voltou aí. Tá voltando. Só tá com sua imagem só, não apareceu nada ainda não. Voltou? Voltou, agora voltou. Aqui tá com erro aqui, ó. Eu errei Agora voltou. aqui, ó. Aqui não é 8, ó. É MB. MB é 2 aqui, ó. Deixa eu fazer de novo isso aí. Só para dar seguimento. MB vezes a aceleração é igual a MB vezes a gravidade menos MA vezes a aceleração. MB 2A de aceleração é igual a MB 2 vezes 10 menos MA, que é 8A. O que vai dar? 10A é igual a 20. A é igual a 2 metros por segundo. E aqui, lembrando que a aceleração é ao quadrado. Agora tá certo. Ele pede a aceleração. Então, a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, do conjunto inteiro, tanto para o corpo A quanto para o corpo B. E ele pede também a tração aqui. Eu tenho que a tração é a tração. Eu posso tanto usar no diagrama do corpo livre de A, como no diagrama do corpo livre de B. Mas o de A é mais fácil, né? Tração vai ser igual a massa de A, que é 8, vezes a aceleração, que é 2. 8 vezes 2, 16. Então, a tração vai dar 16 newtons. Falta o carvão. Entendido, pessoal? Show. Então, deixa eu só, para finalizar aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Tração é igual a... Rapaz, tá muito doido aqui. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração vai ser igual a massa de A, são 8 quilogramas, vezes a aceleração, que são 2 metros por segundo ao quadrado. Tração é igual a 16 newtons. Beleza, galera? Entendido? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa para trás? Alguma coisa que não ficou bem explicada? Realmente, se trabalhar com pente é uma merda, né? Mas eu acho que ficou mais... Sei lá, aquele dia eu achei que... eu achei que não ficou muito legal a explicação. Então, desse jeito, eu desenhando, eu acho que talvez fique mais... Apesar do desenho ficar meio tosco,
mas fica mais interessante para a gente discutir, para eu explicar para vocês mesmo, né? O Michael pediu uns exercícios. Michael, o ideal, cara, eu vou ver se eu... É porque eu não estou tendo muito tempo, cara, porque eu estou tendo que preparar as aulas práticas também, tá? Para vocês, inclusive amanhã a gente tem um encontro às 8 da manhã. Eu vou tentar, mas o ideal mesmo, ó, você pode pegar o livro ou você pode também buscar exercícios do livro lá que a gente falou outro dia, do Halliday e Resnick. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Em relação à aula de amanhã, você tem duração de aula? Vai ser corrido? Como é que vai funcionar isso? ó, eu já até conversei com o pessoal, com alguns Resnick, Halliday e Resnick, o nome dos caras. Eu até conversei com... Aqui, ó, hein, o Michael? Esse livro, esses autores aqui, ó, vou passar aí agora, ó. Halliday e Resnick, eles fazem livros juntos. Esses caras, eles têm muito material bom, tá? Os livros deles são muito utilizados. Em relação à aula de amanhã, eu acredito que com 1h30, mais ou menos, a gente consegue matar as atividades. Nós vamos escrever 2 algoritmos amanhã durante a aula. Então, eu acredito que 1h, 1h30, talvez até menos, depende muito, mas eu acredito que 1h, 1h30, assim, a gente mate. Mas eu reservei de 8 às 11, tá? Mas a gente não vai chegar lá, não. Quase com certeza a gente vai terminar isso aí com 1h, beleza? Não, beleza, é só para saber mesmo, em relação justamente para essa questão das disciplinas que você está, das aulas práticas que você agendou, que seria correspondente a uma ou duas? Já, tá agendado. É para uma ou para Amanhã a gente vai duas? ter 2. Duas, né? Mas assim, porque se você for ver lá no portal, nós temos 8 aulas práticas de algoritmo e lógica. Exatamente, são 8. Só que a 1 e a 2 é no mesmo dia, a 3 e a 4 no mesmo dia, entendeu? Então, por isso que a gente vai fazer 2 por dia. Show de bola. E para amanhã, como eu falei, não vamos precisar usar o programa, não. A gente vai precisar para as próximas aulas, mas aí amanhã eu converso mais sobre isso com vocês. Beleza. Beleza, galera? Ô, Paulo, para quem perder essas aulas, vai ficar disponível? Vai ficar gravado algum... Então, eu já falei no grupo algumas vezes, mas é o seguinte: se você estiver trabalhando, se você faltar, que seja justificado uma declaração da sua empresa, alguma coisa assim, ou se você passar mal, como se fosse uma aula normal mesmo, como se fosse uma prática normal mesmo. Se você conseguir justificar a sua falta, essa aula vai ser igual essa hoje. Eu estou gravando, eu tenho gravado, e a gente deve criar eu estou esperando assim, a resposta do diretor da faculdade para a gente criar um canal no YouTube ou disponibilizar de alguma forma essas aulas para vocês, porque está sendo tudo gravado. Então, a de amanhã também vai ser gravado e a gente vai disponibilizar. Quem tiver justificativa para a falta, vai poder fazer essa aula posteriormente, vai fazer o relatório, entregar o relatório e não vai ganhar presença, entendeu? Agora, só se você conseguir justificar essa falta, com uma declaração da sua empresa, que você estiver trabalhando, ou uma outra situação que você conseguiu justificar, beleza? Perfeito, beleza. E aí, gente, voltando só para aproveitar que a gente está aqui batendo papo, as aulas práticas seguem a mesma situação de quando a gente estava presencialmente. Aulas práticas, vocês têm que ter 75% de presença. Então, a gente tem 8 aulas. Só que a gente vai ter 4 encontros. Então, pelo menos 3 vocês têm que estar presentes. Beleza? Cuidado com isso, que é prova. Ô, Paulo. Opa! Quem assistir a aula amanhã vai ter direito a assistir mais vezes, por exemplo, no outro horário? Vai, porque ela vai ficar... A partir do momento que a gente tiver... Parece que o Rafael está falando aqui que vai ser um canal no YouTube.
Todos esses vídeos que a gente vem fazendo, todas essas aulas esses encontros que a gente vem tendo, eles vão estar disponíveis lá no canal. Você vai poder ver a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Inclusive essas aulas de atividades também. Ah, ótimo, então, obrigada. Beleza. Então tá. Sextou, né, galera? Boa noite. Pois é, sextou em casa. A costela já tá no fogo. Então, boa noite para vocês aí. Qualquer coisa, só entrar em contato. Amanhã tamo junto. Beleza? Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite, obrigado aí, professor. Valeu mesmo. Tamo junto.